Na Economia do Campo de hoje, vamos destacar os impactos do aumento dos combustíveis na inflação. Você vai saber também o que muda com a redução da taxa Selic pelo Banco Central e como deve se comportar o dólar até o fim do ano. E quem tem as informações para você, produtor rural, é a repórter Marilei Birk Ferreira. Bom dia, Marilei. Bom dia, Marcelo. Quem vai destacar as informações é o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon. Bom dia, Renato. Nas últimas semanas, toda a sociedade foi surpreendida com o aumento da tributação sobre os combustíveis e falamos aqui sobre isso. Qual é o real impacto disso para toda a sociedade brasileira? Bom dia, Marilei, bom dia, Marcelo, bom dia a todos os produtores que nos assistem. Exatamente, Marilei, na última semana toda a sociedade foi surpreendida com o aumento de tributação incidente sobre os combustíveis, teve um aumento muito significativo, principalmente sobre a gasolina e o óleo diesel, e nós já falamos aqui na coluna Economia do Campo no real impacto no aumento do custo de produção dos produtores rurais, notadamente nos custos de grãos, produtores de grãos e de cana. Hoje nós recalculamos as projeções, a estimativa do impacto para toda a sociedade brasileira. De acordo com as nossas projeções, esse aumento da tributação sobre os combustíveis tem um real impacto na ordem de 0,5% na inflação projetada para o final do período. Ou seja, as nossas estimativas prévias anteriores a esse aumento determinavam que a inflação seria alguma coisa ao final de 2017 entre 2,5% e 2,7% de inflação. Uma inflação muito baixa para toda a sociedade. Mas com esse aumento na tributação, nós recalculamos e de acordo com nossas estimativas, é que a inflação, ao final de 2017, encerre na ordem de 3%. Ou seja, um aumento muito significativo que vai impactar a inflação, mesmo diante de um cenário de inflação baixa, quando comparado aos demais anos anteriores que a gente viu nos últimos 7 anos, por exemplo. E tivemos também a divulgação da redução da taxa Selic pelo Banco Central essa semana. Qual o impacto disso para o produtor rural? Exatamente. A redução de 1 ponto percentual anunciada na última semana pelo Banco Central é bastante importante porque está trazendo a Selic, ou seja, a taxa básica de juros, a um patamar de uma economia racional, e isso para o produtor rural vai ter um impacto bastante positivo no que se refere a buscar recursos de outras fontes. O Plano Agrícola e Pecuário, que trata das principais fontes, taxas de juros e fontes de recursos para o produtor rural buscar tanto para custeio quanto para investimento, ele já foi determinado e as resoluções do Código Monetário Nacional já foram divulgadas. Ou seja, para custeio e para investimento tende a manter o que foi anunciado no Plano Agrícola e Pecuário. Porém, a taxa Selic caindo em ritmos, e a gente acredita que irá cair na próxima reunião, que vai ser em setembro, isso vai fazer com que as demais fontes de recursos, por exemplo, a LCA, elas busquem, sejam remuneradas a taxas inferiores. E isso vai fazer exatamente com que o produtor rural consiga buscar outras fontes de recursos, além das anunciadas no Plano Agrícola e Pecuário, por exemplo, nas LCAs, que é as letras de crédito do agronegócio, com taxas relativamente mais baixas quando comparados, por exemplo, às anunciadas pelo Plano Agrícola e Pecuário. Então isso é uma medida bastante importante e que vai impactar numa redução de custo ao produtor rural. E quanto ao dólar, que é importante na vida do produtor rural brasileiro na formação do custo, qual a expectativa da CNA para a moeda americana? Veja bem, de acordo com as nossas estimativas, muito por conta da crise política e crise econômica instalada no Brasil, a depreciação do real ela não foi amplamente ajustada. Isso por conta de efeitos no mercado internacional, principalmente aos países exportadores de commodities. A gente está vendo uma alta variabilidade nos preços das commodities em todo o mercado internacional, e isso está se refletindo na taxa de câmbio, não só do Brasil, mas nos principais países exportadores de commodities, sobretudo as minerais e as agrícolas. Isso não vai ser diferente para o Brasil, e a gente está observando que, por exemplo, ontem o câmbio fechou a R$ 3,13, a gente vai ver uma leve desvalorização daqui para o final do ano, e de acordo com as estimativas da CNA, que ao final de 2017 nós encerramos o período com uma taxa de câmbio na ordem de R$ 3,30, ou seja, há espaço para uma pequena desvalorização daqui para o final do ano. Já que você citou o mercado de commodities, como estão os preços?
Olha, Marilei, a gente está observando uma queda contínua nos preços, muito por conta das boas safras, tanto brasileira quanto argentina e também no mercado americano. Então, o estoque de passagem de 2017 e 2018 está sendo considerado um estoque de passagem bastante elevado e isso vai continuará pressionando os preços das principais commodities agrícolas ao final de 2017 e de 2018. Obrigada, Renato. É com você, Marcelo.